Agora nós vamos seguir para esse é o pior cereal para comer no dia a dia. Nós vamos fazer uma série de comparações com marcas que são talvez famosas, né? Talvez não famosas. Mas é uma particularidade nossa aqui de comer cereais durante o lanche, junto com iogurtes, que às vezes são zero, mantendo assim uma certa tranquilidade, né? Um equilíbrio e uma porção que é considerada adequada, uma porção que não desrespeita uma quantidade de carboidratos naquele dia ali, ou de valor energético, né? Tem todo um equilíbrio para poder se dar esse luxo. Mas, aparentemente, vai ter algum deles que vai ser pior. Qual que seria? Eu vou revelar se o famoso cereal do café da manhã é saudável ou não. Muita gente acha D. Posso dar um palpite? D. Posso dar um palpite? D. Fruit Loops. Fruit Loops. que Nescau Ball, sucrilhos e cereais que vão nessa Nescau linha são Ball. puro açúcar e por isso péssimos para a saúde. Outras afirmam que eles são uma ótima opção de energia, fibras, vitaminas e minerais logo de manhã. Em quem realmente acreditar? Fica comigo até o final, porque eu vou te provar que existe sim cereal matinal saudável. O segredo é olhar o que tem dentro dele. Tem Me conta aí se você tem o costume de comer cereal no café da manhã. Esse hábito que vem lá dos Estados Unidos. Não, normalmente a gente não come no café da manhã, não. Come mais no lanche mesmo. Será que tá errado? Está se popularizando cada vez mais no Brasil. Justamente porque o cereal é gostoso e muito prático. É só despejar numa tigela e pronto. Em 10 segundos você já tem uma refeição. Seja com leite, sem leite, com frutas ou só com um cafezinho preto de acompanhamento. É ou não é? Esse café da manhã à base de cereal chegou no Brasil por volta da década de 60, mas a ideia é bem mais antiga, de 1863. Um médico dos Estados Unidos chamado Caleb Jackson queria um café da manhã mais leve e saudável à base de grãos para os seus pacientes internados. Diferente do que a galera costumava comer e ainda come de manhã, que é carne gordurosa, tipo bacon e presunto, e alguma fritura, tipo ovo ou batata. A solução que o Caleb Jackson propôs era uma mistura de água ou leite com farinha de trigo em flocos, que ele chamou de grânula, literalmente uma papa, um mingauzinho. Ao longo dos anos, outros médicos e a própria indústria de alimentos criaram suas receitas a partir do grânula. Teve a granola, que originalmente tinha farinha de trigo, aveia e farinha de milho. Você sabia disso? Que a primeira granola não era cheia de passas e castanha igual a gente vê por aí? Muita gente, acha que granola é um cereal em si, mas na verdade é uma mistura de tipos de cereais que foi evoluindo com o tempo. Mas o grande sucesso mesmo foi os sucrilhos. Esse que você acha em qualquer mercado. Ele realmente, hoje. A princípio era... Sucrilhos foi uma coisa que subiu bastante, né? Ele se tornou bem tradicional. Só farinha de milho com água aberta com um rolo para ficar bem fina e tostada no forno para ficar crocante. Depois entrou o malte, que também é um cereal e serve para realçar o sabor e o cheiro. E em 1950 entrou o açúcar. Por que será que resolveram colocar açúcar, não é mesmo? Foi uma é muito mais palatável, de um mestre para alcançar o público infantil. O cereal, que antes era vendido apenas como um café da manhã saudável, agora era docinho, com um rótulo e propagandas bem chamativas, incluindo um tigre como mascote. A estratégia deu tão certo que os cereais açucarados viraram uma febre no mercado. Todos são uma massa de farinha de milho, água e açúcar. O que muda são as diferenças ali na composição das farinhas, o formato e algumas marcas colocam óleo, cacau em pó, corantes e aromatizantes para se diferenciar do concorrente. É o caso do tal cereal radical, a bolinha de chocolate da Nescau que tanta gente adora. Em teoria, comer um cereal desses de manhã não é tão diferente de comer um pão doce de padaria. Os dois são teoricamente não, de carboidratos, seja de farinha de trigo que faz o pão ou de farinha de milho que faz o cereal. Mas não é só carboidrato. O milho tem naturalmente proteínas, fibras, vitaminas do tipo B e E, gorduras boas e minerais como ferro, potássio e fósforo. Melhor ainda se você coloca o cereal no leite, que é um alimento nutritivo com proteína, cálcio e vitaminas A e B. O problema é que, ao contrário do que os rótulos e as propagandas costumam prometer, nem todo cereal é tão nutritivo a ponto de te dar energia para começar o dia. É aqui que um simples café da manhã pode virar uma grande farsa nada saudável. Então vamos tentar Me conta aqui nos comentários se você tem costume de comer cereal de manhã e se o seu favorito é o sucrilhos ou o Nescau. Esses são... Não, a gente come de tarde e normalmente, assim, se for colocar só esses dois aí, eu colocaria o Nescau.
Eu acho ele mais atrativo do que os sucrilhos, cara. São os mais famosos, os que ganham um lugar de destaque lá na prateleira do supermercado. Então eu vou focar neles. Mas você pode usar o mesmo raciocínio para cereais similares, tipo esses aí, ó. Moça, Kit Kat, Choco Moça? Crispies, coloridinho. Mas vamos começar com os sucrilhos. Os ingredientes que estão em maior quantidade são farinha de milho, açúcar e malte. Isso entrega basicamente, galera, 26 gramas de carboidratos em quase uma xícara cheia, o que dá 116 calorias. Não tem nada de gordura, bem pouca proteína, cerca de 1 grama, e quase nada de fibras. Você pode até se assustar com a lista enorme de ingredientes que vem na caixa, mas tudo isso aí são vitaminas e ferro adicionados. Não que isso seja excelente, porque nem todas as vitaminas vão ser absorvidas ou utilizadas pelo seu corpo como você imagina. Mas pelo menos não tem conservantes, corantes e outros aditivos. Isso até isso ajuda bastante. Pois é, o sucrilhos continua sendo um alimento ultraprocessado porque ele é feito na indústria com vários ingredientes, mas o que mantém os sucrilhos intacto na prateleira por meses é o seu processo de fabricação, não aditivos. É ter sido assado a altas temperaturas, o que mata todos os fungos e bactérias e deixa o alimento muito seco. E aí os micro-organismos dependem de umidade e não conseguem crescer ali, mesmo quando você abre a caixa. Eu já vou te explicar por que os sucrilhos, mesmo assim, não é um café da manhã saudável, mesmo sem ter nenhum conservante ou corante. Mas antes vamos olhar para o Nescau cereal, o outro queridinho da galera. Os principais ingredientes são farinha de milho, açúcar, xarope de glicose, que é outra forma de açúcar, cacau em pó e óleo de palma. E também uma lista enorme de vitaminas e minerais adicionados. De palma. Uma xícara quase cheia de Nescau cereal vai ter as mesmas 20 e poucas gramas de carboidratos e 116 calorias, igual os sucrilhos. A diferença é que o Nescau tem mais gordura, 1,4 gramas, provavelmente vindo aí do óleo. Um pouquinho mais de proteínas, 1,9 gramas, e 3 vezes mais fibras, 1,7 gramas. 3 vezes mais fibras. Veja que o Nescau tem mais variedade de nutrientes e pode até parecer uma refeição mais equilibrada que os sucrilhos. Mas se você olhar com atenção, vai ver que os dois recebem o selo de alto em açúcar adicionado no rótulo. Agora me responde com sinceridade. Você segue essa porção recomendada no rótulo, que é de 3/4 de xícara em um café da manhã? Eu aposto. Sim. Pode, vai falar que não, mas sim. Eu pego exatamente o valor recomendado. Então, não sei. E eu como com iogurte. 0. Então, Acho que não. E essa é a grande armadilha, a sacada da indústria que ninguém te conta. Os sucrilhos têm 12 gramas de açúcar adicionado por porção, o que equivale a quase 3 sachês daqueles de restaurante. Isso é bastante. Nescau tem 9 gramas, quase 2 sachês. Já é muita coisa, mas é bastante coisa em relação a açúcar. Isso considerando a porção recomendada, que é menos de uma xícara. E convenhamos, quase ninguém segue. Me conta aí se você também faz isso, porque mas eu sigo e coloco mais coisa como aveia e outros aditivos ali de questão de fibra. É assim que eu faço. A maioria das pessoas come uma tigelona cheia de cereal e nem percebe a quantidade absurda de açúcar que está colocando ali. Eu sei que a gente ouve que açúcar e carboidrato é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença entre o açúcar de mesa, que é adicionado nos alimentos, e o nutriente carboidrato. Quando você come uma tigelona de sucrilhos, essa quantidade toda de açúcar de mesa adicionado cai no seu sangue de uma vez. Ela é quebrada em carboidratos e dispara a insulina. E logo depois vem aquela sensação de fome de novo. É diferente dos carboidratos que estão naturalmente nos cereais ou nos alimentos inteiros, que estão ali misturados a fibras, proteínas e gorduras. Os carboidratos que estão nos alimentos e não foram açúcares adicionados, eles são liberados aos poucos durante a digestão, o que mantém a sua energia mais estável e te deixa mais satisfeito por mais tempo, comendo menos. Entendeu a diferença? Todo o açúcar adicionado, apesar de fornecer carboidratos, fornece um carboidrato de absorção muito rápida, que gera um pico de insulina e logo depois gera fome. Ou seja, do nada você vai ficar mega elétrico e logo em seguida você vai ficar com fome de novo. Eu expliquei essa diferença na saciedade no vídeo sobre fibras, então depois você vai lá assistir. Cereais já são alimentos que concentram muitas calorias porque são altos em carboidratos. Com açúcar adicionado fica ainda maior. E tem outro detalhe, toda essa concentração de calorias gera pouco volume alimentar, ou seja, menos comida entrando no seu corpo. Tanto que muita gente come facilmente meia caixa de sucrilhos, que dá mais ou menos 500 calorias de praticamente só carboidrato, mas não consegue comer 2 mistos quentes, que teria menos calorias, 400 calorias mais ou menos. Uau! Vale mais você comer fazer um misto quente, comer um misto quente do que comer
Meia caixa de cereal? Somando essa questão da concentração de calorias em pouco alimento e o excesso de açúcar, temos um problema. A longo prazo, Uau. quem consome um excesso de açúcar e de calorias com cereais todo dia está mais propenso ao ganho de peso, obesidade, diabetes e hipertensão. E para crianças, esse é um perigo ainda maior, porque a obesidade infantil é um problema que demora muitos anos da vida da pessoa para ser resolvido se ela não trata durante a infância. E esse perigo de vender um cereal Mas vamos com calma, vamos manter essa inspeção, vamos manter essa coisa aqui, porque ele prometeu que ainda tem ali uma solução. saudável, inclusive para crianças, fica escondido atrás de um marketing cuidadosamente planejado. O primeiro ponto que você precisa ter consciência na hora de comprar é que a caixa é bastante chamativa, ela atrai, ela Sim, gera essa sim. sensação de que é saudável. Para crianças, ela é colorida, às vezes com Só adiantando vocês, a gente não compra nenhuma dessas marcas. personagens infantis, uma coisa que nem deveria ser permitido. Expõe as crianças a um desejo de consumo que elas não têm maturidade Compra para uma lidar. outra. Segundo o que eu já falei, a porção recomendada na embalagem é minúscula e fora da realidade de consumo das pessoas. O problema é que confunde a gente na hora de analisar a tabela nutricional, porque vai ver lá, ó, só 100 calorias, mas na verdade você está consumindo 2, 3 vezes isso. E terceiro, bem grande no rótulo diz que tem ferro, zinco e tudo quanto é vitamina para passar uma imagem de alimento saudável e nutritivo, sendo que uma alimentação balanceada fornece tudo isso com alimentos in natura. Então é uma cortina de fumaça para te conquistar com um produto que é nada saudável. Mas ó, a boa notícia é que você não precisa cortar os cereais da sua vida para ser saudável. Como eu sempre falo aqui no canal, o primeiro passo para não cair em armadilhas é ficar atento nas letras miúdas do rótulo. Tem algum cereal que realmente vale o seu dinheiro? Peraí, então, a gente Espero passou que o sim. vídeo inteiro falando de produto que promete muito e entrega pouco, né? Açúcar escondido, rótulo confuso, marketing de saúde para produto que não é saudável. E eu fico pensando, existem marcas que realmente entregam o que prometem? Existem sim, inclusive no ramo de cereais matinais, mas agora eu quero te apresentar essa calça aqui que eu tô usando, a Future Form da Insider. A gente... Como um dublador Não vai ver profissional isso. lida com o estresse? Que na prática não muda nada. E se você pagar no Pix, ainda tem mais 10 sobre se algum cereal realmente vale o seu dinheiro. Vamos ver. A Qual gente deles? viu que do ponto de vista nutricional, sucrilhos, Nescau cereal e outros similares cheios de açúcar não são nada saudáveis. E não é porque eles são industrializados cheios de ingredientes artificiais, o problema é realmente o açúcar mesmo. A minha dica para você que curte cereais é procurar os que têm um sabor mais natural e o floco não é coberto de açúcar. Esse aqui, por exemplo, tem 2,4 gramas de açúcar por porção, 5 vezes menos que os sucrilhos. Esse aqui não tem Olha. nada de açúcar adicionado. Cacau Nesfit. E ainda tem Interessante. cacau nos ingredientes. Dá um saborzinho de chocolate pra galera que é fã de Nescau, mas que é uma opção mais saudável. O problema é que isso aqui deve ser o triplo do valor do Mas do os outro. melhores cereais mesmo, em termos nutricionais, que você tem que buscar, são como esses aqui. Eu não tô falando exatamente da marca aqui, a questão é não ter açúcar adicionado e ainda entregar uma diversidade de proteínas, gorduras boas e outros nutrientes. Apesar dele ter adoçantes, conservantes e outros ingredientes artificiais, quando consumido em uma alimentação balanceada, isso é melhor do que você consumir um alimento com aquele selo alto em açúcar adicionado todo dia, sacou? Além disso, esse cereal aí Entendo. leva trigo, aveia e arroz. Ou seja, não é só milho, ele tem uma variedade de grãos com maior teor de fibras e proteínas. E tem amêndoas que são fontes de gorduras boas. Comparado com os sucrilhos, ele tem 7 vezes mais fibras e mais que o dobro de proteína. O nutriente principal sempre vai ser bastante carboidrato em interessante. cereais, tanto que a quantidade de calorias dos dois é muito parecida. Mas veja como que a diversidade nutricional, ela adiciona qualidade para o alimento, ela deixa o alimento mais completo e pode te dar mais saciedade comendo menos. Mas Olha, eu acho que é mais fácil eu parar de comer, porque isso aí já é de um valor alto. Sim, não que o que a gente compra seja de um valor alto, mas se toda a questão vai ser não vai fazer tão bem quanto comer um pão, eu acho que o pão é mais barato. Mas aqui, se você curte um sucrilhos ou até um Nescau cereal e consegue se organizar para priorizar alimentos mais naturais no restante do seu dia, é aqui que um acompanhamento de um nutricionista faz toda a diferença. Ele pode te ajudar a comer bem sem abandonar tudo que você gosta. Foi o que eu fiz, inclusive, que me ajudou já a perder 13 quilos, como eu conto em detalhes aqui. Um grande abraço, Parabéns! Podemos assistir isso a outro dia. Hoje é só culinária, só coisinha assim. E no fim das contas ele não falou qual que é o pior. Ele só meteu bala no Kellogg's e no Nescau.